versículo 26 e 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2, versículo de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Te louvamos, Senhor. Gratos a Ti pela Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito nos coordene, nos direcione, abre o nosso coração, ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra. Fala o nosso coração nessa manhã, nos ensina a grandeza do homem criado por Ti. Nos mostra quem é o homem na Tua presença. E pedimos a Ti, Pai, em nome do Teu Filho. Então, chegamos agora na criação do homem. Isso aqui é chamado de doutrina do homem. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e Gênesis 2:7, a gente poderia dizer que é o texto-chave para a gente entender quem é o homem, como Deus criou o homem, para que Deus criou o homem. Quando a gente pega a criação que tem 7 dias, o homem é criado na sexta parte do segundo, no sexto dia, na segunda parte do sexto dia. O homem é criado com um fim e um propósito. E esse propósito para qual Deus cria o homem, alguns estudiosos da Bíblia, os puritanos principalmente, diziam qual é o fim principal para que o homem foi criado. Às vezes a gente não sabe por que o homem foi criado, para que o homem foi criado, para que o homem existe. E hoje a gente vamos analisar um pouco e andar um pouco dentro dessa doutrina do homem, entendendo que o fim principal da criação do homem, da humanidade, do homem feito à imagem e semelhança de Deus, é para gozar de Deus e desfrutá-lo para si. Então o homem ele não é criado a parte de nada, ele não é um produto do meio evolutivo, como os darwinistas dizem. O homem ele não surge de macaco, não. O homem ele é aquilo que a Bíblia chama da coroa da criação de Deus. Então o homem é criado por Deus. Então quando a gente olha a criação, a gente percebe que Deus criou o primeiro, o segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia. Na primeira parte do sexto dia, Deus vai terminando a sua criação, e na segunda parte Deus cria o homem, e Deus chama esse dia de muito bom. E viu Deus tudo que ele criou e falou, é muito bom. Então, tem algo assim muito peculiar no coração de Deus. Se a gente for olhar o homem criado à imagem e semelhança, muitas pessoas ficam confusas, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, diz, né? Criou, pois, o homem à sua imagem. A gente não tem noção, né, de que o que é imagem no hebraico, essa palavra, ela tem um significado de moldado, uma figura formada e representativa. Então, o sentido dessa palavra no hebraico, que é tselem, tem um sentido de que Deus ele molda o homem, colocando a sua impressão, a sua expressão interior nesse homem. A imagem de Deus, ela foi colocada no homem. Você tem noção disso? Deus modela, Deus coloca essa figura representativa para que toda a humanidade veja, através do homem, a sua imagem em toda a terra. Você tem noção, irmão, que o homem criado, ele é um representante de Deus na terra. Mas ele não só recebe a imagem de Deus, que é essa imagem moldada, essa figura formada como representação de Deus, mas ele também recebe
aquilo que aqui Gênesis 1:26 chama de semelhança. O que é a semelhança que Deus deu ao homem? Essa palavra semelhança tem um significado de similaridade, completude. Imagem é a alma interna do homem. E a semelhança fala do que o homem expressa vivendo naquele paraíso que Deus havia criado. Mostra que ele é similar ao Senhor. Tem noção, irmãos, quem é o homem? A gente não tem noção, a gente acha que o homem é um ser qualquer. Hoje está até banalizado o homem. As pessoas falam assim, isso aí é um ser qualquer. O homem, antes de cair em pecado, ele é pleno. Ele é pleno porque nele há a imagem e a semelhança de Deus plenamente. Então essa imagem, essa semelhança, na criação original de Deus, quando você vai para Atos, capítulo 17, versículo 28 e 29, quando Paulo passa e ele vê lá que havia uma religiosidade tremenda, e o chamado de Paulo era para que o evangelho fosse anunciado a todas as pessoas. Então Paulo viu que existia um ambiente religioso. E quando Paulo chega naquele ambiente onde a religião predominava, que as pessoas faziam altares a deuses, mas não conhecia Deus. Deus pega um altar, Paulo pega o altar e vai lá e fala, eu vou falar sobre o Deus desconhecido. E Paulo começa a falar desse Deus que cria todas as coisas no primeiro dia, cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E no meio dessa parafrase que Paulo vai levar aquelas pessoas que estavam ali naquele mundo religioso, Paulo diz assim, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. E Paulo era alguém que era muito aplicado aos estudos. E diz aqui, né, Atos 17:28, como algum dos poetas tem dito, porque dele também somos criação. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. À luz de Gênesis 1:26 e 27, com a imagem e a semelhança de Deus. E é lindo que Paulo diz assim, sendo, pois, criaturas de Deus ou geração de Deus, não devemos pensar, Paulo diz assim, que Deus é semelhante a ouro, prata, pedra preciosa, trabalhado por mãos humanas. Entendeu? Então Deus não pode ser visto numa capela, num lugarzinho debaixo da árvore. Aonde Deus se expressa, aonde Deus vive, aonde Deus se move, aonde Deus existe, é no homem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que Deus ele se manifesta a partir daquilo que ele criou lá na segunda parte do sexto dia, através do homem. Então Paulo ele se move e mostra que o propósito central da criação original de Deus, o homem criado, ele é para representar a Deus. O versículo 28 de Gênesis 1 diz assim, e Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso aqui, biblicamente, é chamado de mandato cultural. O homem é chamado na sua completude não a só viver num ambiente religioso. Deus criou o homem para fazer arte, cultura, educação, o meio social. Por isso que você olha para a sociedade, você fala, gente, tem tantos caminhos, tantos nichos, se precisa de educação, você tem um educador. Se você precisa de um mestre de arte, você tem grandes artistas. Se você precisa de algum arquiteto, você tem pessoas que, né, Niemeyer, Oscar Niemeyer, você fala, gente, os maiores projetos arquitetônicos brasileiros são do Oscar Niemeyer. Porque Deus, quando cria o homem, ele não cria o homem para ficar numa bolha isolada debaixo de uma árvore. Deus dá capacidades elementares ao homem. Para que até pela arte, pela música. Já se pegou que você fala assim, que música bela. Djavan, vocês já ouviram Djavan? Quanta beleza, quanta poesia, Caetano Veloso, já ouviu? Caetano Veloso.
Isso, biblicamente, é chamado de graça comum. Deus dota homens com uma graça que você fala assim, gente, mas parece que essa letra, eu consigo sentir a presença de Deus, mas não é cristã. E tem música cristã que você fala, gente, essa música me afasta de Deus. Porque o mandato cultural é que a graça comum de Deus, essa graça especial que não salva. Por isso que você percebe que a maioria dos artistas, dentro do mandato cultural de Gênesis capítulo 1, versículo 28, esse homem criado, eles fazem arte, eles criam beleza. Quando você pega, hoje, um artesão, você fala, gente, né, vocês que trabalham com madeira, você fala, gente, que escultura. Eu não sei porque eu não tenho esse viés, né, de esculpir, de conhecer. Mas como que é quando vocês olham para Cândido Portinari? É um negócio fascinante. Você pega a obra de arte de Cândido Portinari, você fala, só pode ser uma inspiração divina. A tamanha grandeza, e é isso aqui. Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Isso é mandato cultural, que toda a terra, irmão, o homem representaria Deus na cultura, na arte, na educação, na ciência. Olha Elon Musk, irmão. Até então, todo foguete que subia não voltava, ele desintegrava no ar e caía no mar. De repente, aquele jovem, universitário, que é autista nível 1 igual meu filho, ele projetou um foguete, isso é a graça especial, a graça comum e é o mandato cultural. Ele mostrou para a NASA que o foguete não precisava explodir no mar e cair no mar. Ele volta de ré, já viu? Já viu o vídeo? O foguete vai, desintegra, sobe, aí o foguete vem com um comando, falaram, não vai conseguir, para na plataforma. Isso é a graça comum. Quanta habilidade deu aos homens. Deus deu aos homens. Você fala, gente, é música bela, é arte bela. Você fala, gente, como que alguém pode criar uma vacina contra o câncer? Você sabia que tem? Os russos têm vacina contra o câncer. Como que alguém pode criar uma vacina no período da Covid, em um período tão curto? Então, irmãos, Deus dotou o homem que é criado por ele com toda a capacidade que a gente chama na Bíblia de graça comum. Não salva o homem. Por isso você pega os grandes artistas, são profanos. O maior filósofo vivo hoje entre nós é Pondé. Está em todos os debates, todo mundo chama ele para debater. Ele é extremamente profano. O outro é Leandro Carnal. Até no nome é carnal. Ele é homossexual, mas se você quer entender o campo da humanidade, se você for para a faculdade estudar filosofia, você vai ter que comprar todos os livros de Leandro Carnal. Porque ele é o único homem que compreende todo o amor ao conhecimento daquilo que a gente chama da cosmovisão humana. Então, Deus, ele criou um homem perfeito. Só que o homem criado por Deus, Gênesis 1, 28, ele é criado para exercer domínio no mundo. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Esse mandado cultural, irmão, Deus estabelece para que através do homem, o homem com a ciência, com a educação, com a política, eles sejam meios e veículos e canais de Deus para ajudar a sociedade. Esse é o mandado do homem, e vocês também, irmãs. Já viu que tem irmãs cientistas? Tem irmãs poetisa? Tem irmãs educadoras? Irmão, Deus, quando criou o homem completo e pleno. Olha Gênesis 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha como que isso não é arbitrário. Gênesis 2:7 diz assim, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Quando Deus cria o homem,
Deus coloca dois elementos nele. Primeiro, o fôlego de vida. O fôlego de vida aqui, no original, ele tem um sentido daquilo que a gente chama de espírito humano. Ele tem um significado daquilo que na expressão hebraica fala da consciência humana, do discernimento humano e da comunhão humana. Então Deus cria um homem com um receptor que a gente chama de espírito humano, porque Deus é espírito, não é isso? João 4 diz que Deus é espírito. Deus você não pega Deus, Deus você não apalpa Deus, Deus você não vê Deus. O Pai nunca vai ser visto. Moisés não viu o Pai, ninguém viu o Pai. O Pai nós só vamos ver depois da glorificação. O arrebatamento da igreja, nós vamos ver o Pai. O mínimo que a gente tem é a revelação do Pai através do Filho. Mas quando Deus criou o homem na sua criação original, Deus pegou o barro da terra, formou aquele boneco, ruá, no hebraico, é o fôlego de vida. Deus soprou o seu espírito dentro do homem e o homem se tornou uma alma vivente, um nefesh, no hebraico. Então, o que é o homem criado por Deus? Ele tem três partes. À luz de Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem tem o que? Espírito, vai? Alma e corpo. De novo, o homem tem alma e corpo. O espírito é onde Deus se conecta com o homem. Através da comunhão, era onde Adão e Eva tinham contato com Deus. Deus ia ali no espírito deles e falava no espírito deles. Falava na consciência deles e falava na intuição deles. Só que o homem também tinha uma coisa chamada alma, que no grego a palavra é psiqueda, onde você tem a palavra grega psicologia. Ah, eu sou psicólogo. Psicólogo é a pessoa que estuda a alma humana. E Deus criou o homem com uma alma humana. Então essa alma humana, ela é o centro da atividade, da relação, do contato direto com Deus, no sentido não só do espírito humano. O espírito é onde Deus se conecta. A alma é onde Deus se expressa através de você. A alma é onde Deus coloca a expressão, impressão. Quem é a Karina? A Karina é a alma. Eu vejo o corpo. Mas dentro da Karina tem uma alma vivente. Tem uma pessoa viva dentro dela. E essa alma vivente, ela tem três coisas. A alma humana é o que? Mente, vontade e emoção. Então, o homem criado por Deus, à luz de 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim, fala que o homem é um ser tripartido. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Olha só, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Ó, o homem tem espírito, alma e corpo. Aí Paulo diz assim, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem é criado completo, com espírito para contatar Deus, com uma alma para expressar Deus. É através da alma que você tem todas as percepções e tudo que você precisa entender, o que a gente chama de contato com o mundo exterior. É com a alma que você ama. É com a vontade que você faz as escolhas. E é com a mente que você pensa, que você imagina. Então imagina, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para ser como um representante de Deus na Terra. Então o homem criado no Jardim do Éden, ele tem todas as qualificações de que Deus é. Tudo que Deus pensa, o homem deveria pensar. Tudo que Deus amava, o homem deveria amar. Todas as vontades de Deus deveriam estar imprimidas também na vontade humana. Então o homem é pleno, irmãos. O homem é pleno. Não existia nada no homem que a gente poderia dizer, isso aqui pela metade Deus ainda vai completar. Não existia nada disso. O homem é completo, tanto que quando o homem é criado, Deus o guarda num jardim, não é?
Jardim do Éden. Deus o protege, não tinha cerca, mas a proteção do jardim era a visitação de Deus. Por perto de meio-dia, Deus descia na viração do dia no jardim. Para quê? Para ter relacionamento com o homem. O que o homem tem? Espírito e alma. Para relacionar-se com Deus. Então, todos os dias, 11h30, 11h45, Adão falava para Eva, olha, ele está vindo. E ele vinha de forma em que chegava no jardim e colocava toda a sua impressão na alma de Adão e Eva. Sabe o que é isso, irmão? Tudo que Deus tinha de sentimento, de amor, de volição, de desejo, de propósito, de plano, era expresso dentro do homem. Tudo, irmãos. Por isso que Santo Agostinho, ele chega a dizer que o homem só vai ser completo quando a alma dele se tiver totalmente voltada para Deus. Que o homem é incompleto, mesmo casado, com o melhor emprego, com a melhor casa, com o melhor carro. Tudo que o homem tem sem a alma plena, sem o espírito pleno, ele é um insatisfeito. E quando que isso aconteceu? Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz, 3:1, do que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim poderemos comer livremente, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor e disse ao homem e perguntou, onde vocês estão? E ele respondeu, ouvi a sua voz e tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse a mulher, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que você fez? Respondeu Eva, a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste isso, maldita é sobre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu te ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremaneira os seus sofrimentos na gravidez, em meio a dores de parto terás os seus filhos, e o seu desejo será para o seu marido. E Adão disse, visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste da árvore que eu ordenei para que não comesse, maldita é a terra por vossa causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todo o seu dia. Irmãos, aqui está a tragédia do homem perfeito de Gênesis 1, 26, 27 a 28 e Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. O homem caiu. Então, tudo que o homem
era no propósito de Deus agora, caiu por causa da desobediência a Deus, porque eles foram tentados pelo diabo. E à medida que eles são tentados pelo diabo, o diabo traz tudo aquilo que ele já havia feito na eternidade passada, se a gente pode dizer. Antes do universo ser criado. O sentimento de Lúcifer é que ele sempre quis ser Deus. Se lembra de Isaías 14:13? Ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima de Deus eu me exaltarei, o meu trono vai ficar no monte da congregação, eu vou me assentar e vou tomar todas as extremidades da terra, irmão. Isaías 14 está falando da queda de Satanás. Ele, quando cai, esse é o sentimento dele. Ele queria o lugar de Jesus Cristo na história. E agora ele pega o primeiro casal e ele coloca justamente esse sentimento no coração de Adão e Eva. Deus não está falando a verdade. Deus está mentindo. Será que Deus falou isso mesmo? Na verdade, irmãos, o homem hoje, ele coloca dúvida na palavra, ele coloca dúvida na criação de Deus, ele coloca dúvida no relacionamento de Deus com o homem. Toda a humanidade, depois da queda, eles não têm mais relacionamento com Deus. O que aconteceu quando o homem caiu aqui? Se lembra que eu falei que o homem é um ser tripartido? Tem espírito, alma e corpo. O espírito dele foi mortificado. A consciência que ele tinha de que a presença de Deus estava no Éden acabou. A comunhão que ele tinha diária com Deus, da presença de Deus, acabou. O discernimento que ele tinha de compreender todas as coisas, de entender tudo, acabou, irmãos. A alma do homem, ela foi rebaixada ao que a gente chama de eu, o ego. Essa alma perfeita se torna o egocentrismo. A mente não é mais a mente de Deus. A emoção não é mais para Deus e a vontade não é mais para Deus. Agora, como Agostinho diz, o homem se levanta para ferir a face de Deus. Todo o seu ser só se move contra Deus. O espírito humano, hoje, sem ser regenerado, é um espírito mortificado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, o homem, a palavra delito é como se ele estivesse andando num bosque e houvesse um limo. No grego é assim. E aquele limo, quando ele pisa, ele escorrega e cai. Delito é isso. Ou numa linguagem moderna e jovial, delito é escorregar na casca da banana. O homem caiu, irmão, e ele se tornou pecador. Então, o que é um pecador? É um homem que ainda contém a imagem e semelhança de Deus. Isso que é extraordinário. Deus não tirou de Pondera a imagem e semelhança dele. Por isso que Pondera é tão intelectual. Por isso que você pega homens que têm uma vida totalmente depravada, mas você olha, você vê que ainda há algo de Deus naquele homem. Estranho, não é, irmão? Por que Deus não arrancou logo tudo do homem? É porque Deus não desistiu da humanidade criada. Deus não largou o homem ao léu. Deus não chega no jardim e pergunta: Adão, por que você fica em pecado? O que você está fazendo pecando? Irmão, não há menção de pecado no Éden. Deus chega e fala assim: aonde vocês estão? Eu não estou achando o espírito humano de vocês. Eu não consigo encontrar a alma vivente de vocês. Está tudo escuro, eu não consigo ver vocês por dentro. Não consigo mais encontrar vocês. É assim que a sociedade é. Homens intelectuais criando filhos
bons trabalhos, boas casas. A gente fica até admirado, né? Poxa, eu queria ser igual ele. Não queira não, irmãos, ele está morto. Ele é como Lázaro, lá em João capítulo 11, quando Lázaro estava no túmulo, sem força vital, espírito morto, alma morta, corpo morto. A completude da morte tomou Lázaro, irmão. Todo homem sem Jesus, ele está caído. Amém, irmão? Então desista dessa sociedade. A gente admira os filósofos, os educadores, até os teólogos. A gente fica, poxa, o campo da ciência é o campo de maior admiração dos homens, principalmente na igreja, não é? Quem conhece mais é muito admirado. Quem tem muita sabedoria, né? As pessoas falam, poxa, esse irmão, esse cara aí, chama até de irmão, o cara nem é irmão. O homem está morto. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como reformar o homem. O sistema educacional não transforma o espírito humano e nem salva a alma vivente. Ah, e se ele se aperfeiçoar numa certa espiritualidade, uma religião humanista, ele também não vai ser salvo. E se ele buscar um contato com Deus pela igreja, que a igreja, como a igreja católica diz, é a mãe dos crentes, não vai ser salvo. Igreja também não salva. E se ele crê lá no fundo do seu coração, e ele com conhecimento teológico também, conhecimento teológico também não salva. O homem é caído mesmo. Ele é caído plenamente. Ele está andando, ele está falando, ele está estudando, mas ele é morto. Se Deus abrir os nossos olhos espirituais, a gente vai ver um monte de zumbis na sociedade assim. É porque Deus não deixa, senão a gente ia cair durinho. Mas a gente admira os filósofos, os teólogos, os biólogos, os educadores, né? Principalmente a igreja. O cara nem nasceu de novo, mas tá lá. Bota logo ele para ensinar. Então, irmãos, a queda é uma tragédia que não se resolve com educação, nem com política, nem com religião, nem com teologia, nem com igreja. Entenda o que eu estou falando? Nem com igreja. A pessoa fala, é só ir na igreja. Pondé virou pro irmão Rodrigo. Você está tentando me levar para sua igreja, você nunca vai conseguir. Claro que não. Ele é um filósofo ateu caído, não é porque ele é ateu. É que ele é caído. Ele é ateu porque ele é caído. Nenhum homem tem poder para buscar Deus. Romanos 3, Paulo diz, não há quem busque, não há quem quer, não há quem entenda. Aí Paulo diz, de fato, todos os homens estão debaixo do pecado. Não tem como não, irmão. Às vezes a gente tem uma pessoa muito querida na família, você tem esse. Ele é muito legal, ele não bate na mulher, ele não espanca os filhos, ele paga as contas. Mas ele é caído. Ele vai para o inferno com a sua boa moral e a sua ética. Ah, mas ele virou cristão ali. Ele vai para o inferno com ética, moral e o cristianismo também. Você sabia disso, irmão? O pecado afetou toda a humanidade e tem consequências gravíssimas. A culpa da queda, a primeira coisa que afetou o homem é a perda da comunhão com Deus. É que os homens não querem Deus. Eles fogem de Deus. Eles procuram um monte de atividade, ir para lá, ir para cá, ir praia, e isso e aquilo. Ele tenta ao máximo fugir da presença de Deus. Gênesis 3, 7, 8 diz assim: abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é folha de figueira? Eles tentaram se esconder de Deus fazendo uma tanguinha.
É assim que o homem é. Isso fala de justiça pessoal. Já viu que quando você fala do evangelho para o ímpio, ele diz assim, não, eu cuido bem da minha família. E cuida mesmo, irmão. Eu tenho um trabalho que eu estou há 30 anos de carteira assinada. Já encontrou esse? Eu trabalho, eu tenho um trabalho fixo. Eu sou casado há 45 anos. Já encontrou esse? E a mulher dá testemunho dele, nunca levantou a mão para mim. É o que o homem se tornou na queda. Adão e Eva cozeram uma tanguinha de figueira, e o texto diz, quando ouviram a voz do Senhor que andava na viração do dia no jardim, se esconderam da presença de Deus. O homem se auto-justifica com a tanguinha de figueira para ficar atrás da moita. Ficar atrás da moita, já viu? É assim que eles ficam. Já viu os pecadores como ficam? Como nós é? Como que a gente ficava quando pecava? Atrás da moita, não é? Estava atrás da moita. E a gente ia até a igreja, não tinha gente que ia à igreja? Sentava no banco da igreja, ouvia a palavra da igreja, mas estavam todos se escondendo da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, aonde? Entre as árvores. Eles nunca deviam se escondido. Primeira consequência da queda: medo. Eu ouvi a sua voz e te temi. Mas o homem nunca havia temido a voz de Deus. Deus sempre falou no espírito humano, na consciência, falava a comunhão e falava a intuição. Lá no fundo do ser era, eu estou aqui. E Deus falava, oi Adão, como foi seu dia? Ele, pai, foi maravilhoso. Esse jardim, já botei nome nos animais. Todos os animais já têm nome. Você foi naquele riacho lá? Eu fui, tem 4 rios, Deus. Que lindo, aquele rio que se divide em 4 braços, que vai para toda a terra. E Deus falava, é esse mandado que eu tenho para você. Você vai fazer sexo com a sua esposa e toda a terra vai se encher da minha imagem e a minha semelhança. O plano de Deus era esse, que houvesse a imagem e a semelhança de Deus por toda parte. Deus fosse visto no homem que ele criou. Agora está o homem caído, por trás da moita, é assim hoje. Fala do Senhor, ele está atrás da moita da cultura, atrás da moita da religião, atrás da moita da igreja, atrás da moita da educação. Ele fica escondido. O homem está sempre escondido atrás de alguma coisa. Segundo, eles morreram espiritualmente, morreram na alma e, por fim, eu só acredito na Bíblia. Sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque os homens morrem. E Deus falou, o dia que você comer da árvore, você vai morrer. Você quer ver se a Bíblia é verdadeira? Quem já sepultou ente querido? Na Bíblia. Você vai, a pessoa cresce, se educa, uns são eleitos e predestinados, crê no Senhor. Daqui a pouquinho você vai lá no velório da pessoa. Julgamento de Deus, irmão. O homem morreu. Então, diz assim, né? Romanos 5,12. Porquanto assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens estão mortos. Espiritualmente, a alma do homem está morta. O homem é um zumbi. Daqui a pouco eu estou voltando. O que mais eu vou ver no trem é zumbis. Zumbi vendendo, zumbi se gloriando, zumbi se achando que é bonito, zumbi que malha na academia, é zumbi que fica bonitona, é zumbi que usa roupa bonita, é vaidade para todo lado, é egocentrismo, é religioso, achando que é pregador. Tá por todo lado a marca da morte, irmão. Tá estampada na humanidade. Então Deus julgou o homem e Deus também julgou o diabo. Deus falou lindamente, Gênesis 3,15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Julgamento para a mulher você vai ter dores no parto. Para Satanás você vai ser julgado. Breve, futuro muito próximo, você vai ser julgado na cruz. Você tem noção, irmão? Que a história do Antigo Testamento é o diabo, através dos filhos da perdição, tentando encontrar onde aquele menino ia nascer, queria pisar a cabeça da serpente. Ele não conseguiu encontrar. Achou que era Moisés, não conseguiu. Achou que era Josué, não conseguiu. Achou que era Abraão, não conseguiu. Achou que era Isaac, Jacó, os cabeças das 12 tribos, não conseguiu. Ele nunca conseguiu entender esse plano. Até que Jesus nasceu, amém? Até que o Filho de Deus nasceu. E a primeira coisa que ele percebe é incitar Nero. Faz o censo. E Nero conta quantas crianças haviam nascido, porque alguns haviam chegado naquela província com objetos para adorar o Deus que havia nascido. Falou, mas eu sou o rei. Mas tem um rei novo que nasceu? Ele nasceu aqui nessa região. Vamos fazer um censo. Em qual casa, ele é de qual família? O Senhor falou para Maria e José, pega o menino e foge. Levou o menino para o Egito. Passado o período do censo, quando Nero morre, traz o menino e leva para Nazaré. Linda a história, né? Senhor preservando essa palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele era a semente da mulher. Nasceu de uma mulher, como eu falei em Itaboraí. A importância do ministério feminino, a importância das irmãs, porque as irmãs têm uma importância tremenda na igreja, porque o pecado entrou pelas irmãs, como a Joana gosta de falar, mas também foi por uma mulher que Deus nos deu o Salvador, irmãos. Uma mulher entrou na queda, danificou toda a humanidade, mas por uma jovem em Belém, Deus também trouxe a salvação. E a partir dali, Jesus começa o seu ministério. E Satanás o tempo inteiro perseguindo Jesus. Perseguindo Jesus. Depois do seu batismo, ele é tentado, levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E Jesus começa o seu ministério de 3 anos. E como que termina o seu ministério? Na cruz. E Satanás falou, venci. Ele falou, como eu derrubei Adão e Eva. Derrubei o primeiro Adão, agora eu vou derrubar o segundo Adão. Não, é impossível, o segundo Adão não pode ser vencido, porque ele não foi criado como nós, amém, irmãos? Ele não é uma criatura, ele é Deus encarnado, ele é o verbo que se fez carne, ele não tinha a semente do pecado nele, ele nunca pecou. Então o diabo não poderia prendê-lo na morte. Todo mundo estava preso, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, toda a humanidade antes de Jesus, salvos pela graça, pelo evangelho pregado no Antigo Testamento. Todo mundo preso na morte. Mas Jesus entrou na morte. Aleluia. E ao terceiro dia, irmãos, num domingo como esse, Jesus venceu a morte e ressuscitou. E na sua ressurreição, lindamente, 1 João capítulo 3, versículo 8, cumpre plenamente o ministério que o Senhor veio realizar. A cartada final de Deus. Diz assim, 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. A palavra grega para destruir é katargeu. Significa deixar sem emprego. Desempregar. Sabe o que o diabo é? É um pobre desempregado. Fica tentando arrumar emprego na macumba, bicho sujo, vai na quibanda, até na religião ele tenta arrumar emprego na igreja.
O bicho, mas ele foi destruído na cruz. Vocês têm noção do que eu estou falando? Que aquela palavra de Gênesis 6,15 se cumpre em 1 João capítulo 3, 5, versículo 8. Que o Filho de 3, versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou, se fez homem, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, nós não vamos entrar no plano da salvação. É nosso próximo estudo sobre os fundamentos da fé. Hoje nós falamos desse plano original, tão perfeito, com o homem criado, a sua imagem, a sua semelhança, com espírito humano, com consciência, comunhão, intuição. Ele era perfeito, com uma alma vivente, que foi criado por Deus, com seu sopro de vida, né? Ele se tornou uma mente para Deus, um amor para Deus, uma vontade para Deus. De repente, essa obra-prima da criação. É tipo você pegar um quadro do Cândido Portinari. Aí você vê aquela obra-prima de Cândido. Aí você pega, você já viu esses rebeldes petistas que pegam tinta e jogam na tela para tentar. Foi isso que o diabo fez com a gente. O diabo pegou a tinta do pecado e jogou no Portinari de Deus. E o homem se tornou sujo e imundo. Só que se veste bonito. Você fala, não pode ser. Não pode ser. Essa menina é uma modelo. Ela está morta. Por isso que ela é sensual. Por isso que ela é Jezabel. Já viu os homens como são sensuais? Nunca houve uma era de maior sensualidade como a nossa. Estou falando do mundo não, estou puxando agora pra gente. É na igreja mesmo. É a era da sensualidade. É a era do nudismo. Então o homem está caído, danificado plenamente. A queda, de fato, destruiu o homem criado. Então, no nosso próximo estudo, a gente vai ficar mais alegre. Que nós vamos falar dos fundamentos da salvação. Como veio a salvação, por quem veio a salvação e qual é o propósito da salvação. O Senhor abre os nossos olhos para a gente orar pelas pessoas. Diante da doutrina do homem, o nosso coração tem que ser: Senhor, salva o homem pecador. Salva o meu vizinho pecador. Salva os nossos filhos pecadores. Salva os nossos amigos do trabalho pecadores. Que a gente admira, a gente fica admirado, é tão bonito. Malha tanto, é tão fortão, as roupas é tão bonita. Ele vai para o inferno, irmão. Ah, mas ele toca uma música, é uma melodia, gente, ele é um autodidata. Ele vai para o inferno. A gente não entendemos ainda a gravidade da queda. O homem criado pleno, mas caído, ele é como uma lixeira cheio de lixo a ponto para ser incinerado. Você tem noção? Estão do nosso lado agora. Todo mundo ali, todo mundo alegre, todo mundo vivendo, todo mundo bonito, todo mundo cheiroso, todo mundo com a boa roupa. Mas se o carro bater, vão todos para o inferno. O inferno existe, é literal, ele tem fogo e arde eternamente. Então que o Senhor nos faça ver a necessidade que a gente temos como igreja de orar pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos parentes. Irmão, lê Gênesis 1, 2 e 3, você vai entender quem é o homem e o que o homem se tornou depois da queda. Te louvamos. Agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua obra tão completa, tão original. O que nos falta é palavra para descrevermos aquilo que o Senhor fez tão plenamente. Tendo um homem parecido contigo, ó Deus, o nosso coração fica muito agradecido porque o homem ainda é um portador da sua imagem e a sua semelhança. Embora caído, vemos como o homem é útil na sociedade, na cultura, na arte, na educação. Obrigada por tantos homens, mas nessa manhã pedimos que tu salve os homens da sociedade. Salve os educadores, salve aqueles inteligentes, salve os homens que têm cultura, os que não têm cultura.
Deus, salva a humanidade pelo poder do teu evangelho, Senhor. Não deixa a gente olhar para o homem admirado e esquecermos que o homem está caído, Senhor. Que se ele não te conhecer, ele vai para o inferno. Ele vai viver longe da sua presença para sempre. Senhor, por isso, nessa manhã, desperta o nosso coração evangelístico, que a gente possa falar do Senhor para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos cônjuges, para os amigos dos nossos cônjuges. Senhor, desperta a sua igreja, Senhor. Desperta o seu povo, Senhor. Que nós pedimos nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém.